Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Comissão, pessoal, lá em Brasília, né, na Câmara dos Deputados, aprovando um processo seletivo simplificado para professor temporário da educação básica. A proposta ainda ela precisa ser analisada por mais de uma comissão da Câmara dos Deputados. Olha, pessoal, essa nota é do dia 22 de setembro de 2023 e ela está de acordo aí com o que anda acontecendo em todo o Brasil em função de um fato gravíssimo e lamentável que a gente está presenciando todos os dias aí, desde 1995, quando a gente percebe a degringolada da educação, né? Essa crise na educação, uma profissão que não se tornou mais atrativa. Aliás, se em algum momento ela foi atrativa, eu gostaria que vocês colocassem aí nos comentários para a gente poder debater essa questão aí, pessoal. Mas a verdade é que não é atrativo e está com faltas de servidores, de professores em todo o país. Eu vou mostrar a nota aqui. Mas a verdade, pessoal, é que a Adriana Ventura, né, ela recomendou a aprovação de um substitutivo na Câmara dos Deputados. Vamos entender essa história, pessoal? Acompanhe comigo! A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou, pessoal, um projeto de lei que obriga a contratação de professor substituto temporário na educação básica por meio de processo seletivo simplificado. Isso me fez lembrar, pessoal, recentemente, o projeto de lei que está tramitando também na Assembleia Legislativa, de autoria do governador do estado, né, Romeu Zema, que vai dispor sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público de profissional para o exercício das funções de magistério da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, inclusive dando outras providências. Este projeto está na Assembleia Legislativa e está tramitando, está caminhando. E segundo a orientação aí da deputada Beatriz Cerqueira, a informação é que o governo tem pressa, pessoal, para aprovar esse projeto de lei que fala sobre contratação, ou melhor, convocação, né, através de processo seletivo simplificado, de profissionais do magistério. Aí você para o vídeo e pergunta assim para mim, Tancredo, como é que fica a questão do auxiliar de serviço de educação básica? Como é que fica a questão do pessoal administrativo nas escolas em Minas Gerais? Espera, porque daqui a pouco a gente comenta. Esse processo seletivo, pessoal, simplificado, ele deve dar prioridade aos profissionais com experiência comprovada, tá? Presta atenção nisso aí, porque isso lá está tramitando no Congresso Nacional. Não estou falando agora de Minas Gerais, estou falando de Congresso Nacional, mas você tem alguma dúvida de que essa situação repercute em todo o Brasil? Olha, pessoal, o Brasil inteiro está fazendo aí, está iniciando a legislar sobre essa matéria do contrato temporário através de PSS. E eu vou dizer isso por quê, pessoal? A verdade seja dita, né? É muito mais barato para o poder público ter um professor contratado do que ter um professor efetivo. Ou eu tô falando alguma coisa aqui que não é verdade? Coloca nos comentários aí, vamos debater. Mas a questão, pessoal, é que essas regras, elas são inseridas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a famosa LDB 9394/96, né? O projeto será analisado agora em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e também de Cidadania para ver se existe alguma inconstitucionalidade, se ele não está em consonância aí, né? Ou melhor, se ele está em consonância com as leis, né? Com a Constituição, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Se não tiver, ele não passa pela Comissão de Constituição e Justiça, né? E também essa Comissão de Cidadania aí. Excesso, presta atenção nessa situação. A comissão ela aprovou um substitutivo apresentado pela relatora, que é a deputada Adriana Ventura, que é do Partido Novo, pessoal, que reuniu o conteúdo do projeto de lei 271122, do deputado Kim e do seu apensado, né? Ventura afirmou que a contratação de professores temporários é excessiva no Brasil e, por isso, precisa de regras mais claras. Ela diz o seguinte: a magnitude da questão impõe que se estabeleçam requisitos mínimos para recrutamento desses profissionais. A verdade, pessoal, é que a regra é o concurso público, a exceção
é a contratação temporária para serviço de excepcional interesse público e que, infelizmente, alguns governadores e prefeitos têm transformado isso aí numa rotina. Exemplo, o Estado de Minas Gerais, exemplo, o Supremo Tribunal Federal com a DPF 915, e que não permitiu mais que o Estado de Minas Gerais celebrasse essas contratações, ou melhor, até permitiu, né? Porque fez lá a chamada modulação dos efeitos, permitindo a Minas Gerais, até 2024, ao que parece abril, maio de 2024, me corrija aí se eu estiver equivocado, a celebração desses contratos por meio de processo seletivo simplificado, né? O que acontece em Minas Gerais é que haverá agora o quê? O legislativo vai trabalhar, haverá regulamentação para essa contratação temporária e ao que parece está virando moda aí no Brasil inteiro. Portanto, estamos assistindo agora o Congresso Nacional tratando dessa matéria. E para finalizar o texto aqui, vai dizer o seguinte, ó, que de acordo com o censo escolar de 2022, os professores temporários representavam 51% dos docentes da rede estadual e 32% da rede municipal. Em alguns estados, eles chegavam a 96% do corpo docente, pessoal. Olha, pessoal, importante essa informação aí, porque de fato, inclusive em Minas Gerais, nós tivemos aí recentemente a Denise Romano, que é diretora do Sindiúte, a deputada Beatriz Cerqueira, a Lohana, né? Essa turma aí que é tão combativa na Assembleia Legislativa e que tem reclamado aí, né, dado grito aí no sentido de chamar a atenção para essa calamidade, que é a quantidade excessiva de contratos na rede estadual de ensino no estado de Minas Gerais e que, segundo informações da deputada Beatriz Cerqueira, o único objetivo é economizar e, claro, dividir a categoria, porque você tem um grupo de efetivos, você tem um grupo de contratados. E aí, pessoal, nós não podemos esquecer da Lei 11.738 de 2008, que é a lei do piso salarial profissional nacional. Em cima dela vai embutir aí, claro, as gratificações, né? Todas as remunerações, os benefícios, né, dos trabalhadores efetivos. Lembrando que normalmente o contratado, além dele não estar protegido por essa série de regras que levam a progressões na carreira, progressões, férias-prêmio, alguns dispositivos constitucionais, alguns dispositivos legais, o contratado, exatamente em função da sua carência, em função do seu regime jurídico, né, pessoal, pelo qual ele é imposto, ele perde muitos dos direitos, né? Não há vínculo com a comunidade, não há pertencimento com aquela coletividade, então isso é importante a gente poder estar comentando com vocês aqui. Eu vou repetir esse dado porque é importante. Veja bem, nós temos um censo escolar de 2022 que vai dizer o seguinte: os professores temporários representavam 51% dos docentes na rede estadual. Você imagina, mais que a metade, né, são contratados. E na rede municipal no Brasil, são 32% de servidores temporários na rede municipal. Em alguns estados, ainda nós chamamos a atenção aqui na nota, que chegam a 96% de contratados, que é o grupo de servidores aí, pessoal, apresentados aqui. Reportagem, né, de Janari Júnior. Bom, pessoal, e aí nós chegamos aqui numa informação também, né, que é bombástica, né? 22 de setembro de 2023, mais uma nota aqui, pessoal, agora de um sindicato importante, que vai citar o seguinte: olha, o Brasil ele pode ter um déficit de até 235 mil professores na educação básica até 2040. Essa previsão de falta de professores surge como um alerta, né, importante, né, para representantes da educação no Brasil e no mundo, né? Olha para vocês verem, nós estamos falando em números de 235 mil professores na educação básica até 2024. E aí nós temos aqui, pessoal, essa perspectiva de falta de professores para atender as necessidades educacionais no país, levou, né, pessoal, a Comissão de Educação e Cultura do Senado a fazer uma audiência pública para debater maneiras de tornar os cursos de licenciatura mais atraentes. Vamos conversar sobre isso, porque ontem a Luciane Cavalcante, que é deputada federal, esteve, né? Aliás, não foi nem ontem, foi sexta-feira, esteve na Assembleia Legislativa de Minas, presidindo os trabalhos lá, excepcionalmente, a convite da deputada Beatriz Cerqueira, para discutir o quê? Aqueles municípios
né, cujos prefeitos não pagam o piso da educação. Aqueles estados cujos governadores também não pagam o piso da educação. E aí a gente entra na questão da atratividade da profissão, né, pessoal? Como atrair os melhores para uma área que é tão desgastante, que sofre tanta humilhação, e não tem reconhecimento do piso nacional, que não se paga o piso. A nota dizia que pelo menos mais de 80% dos municípios mineiros, né, um total de 853 municípios, pelo menos 700 e alguns números aí, né, mais de 700 municípios não pagavam o piso da educação. Então, como tornar essa profissão tão atraente? Fora a questão de os assédios que sofrem, né, pessoal, constrangimento, essa pressão da sociedade, a falta de valorização, a falta de respeito com o professor na sala de aula, é uma área realmente muito pouco valorizada. Aliás, eu vou dizer que quase nada valorizado. E eu não estou falando da educação básica, estou falando de ensino superior também. Nós tivemos aí recentemente uma audiência na Assembleia Legislativa que falava de Montes Claros, professores universitários, Unimonte e da UENG recebendo salários que não chegavam a 2, 3 mil reais para um professor. Então são questões gravíssimas que precisam realmente de uma discussão. Mas como o assunto aqui é professor, pessoal, como tornar essa atividade atraente? É difícil, viu? Um trabalho duro aí que o Congresso Nacional, que os nossos representantes políticos, eles vão ter que debater muito, a começar aí, obviamente, pela questão do salário. Se você vê que nem o piso salarial, que é de R$ 4.420,55, está sendo respeitado, como trazer, né, servidores ou pessoas para uma área dessa? É mais difícil mesmo. Até porque os alunos estão acompanhando, eles estão vendo o que está acontecendo aí na escola pública, né, de um modo geral, dessa falta de respeito, essa quantidade de greve que está acontecendo em função da garantia de direitos, da luta da categoria. E aí você percebe, e além de perceber, você passa uma mensagem muito negativa, vamos dizer assim, para as pessoas que estão percebendo o que está acontecendo na educação. Ora, nós estamos discutindo agora o ensino médio, quer dizer, o ensino médio, que é novo ensino médio, ele já começou, vamos dizer assim, velho, né? Já estamos renovando, tentando mudar o novo ensino médio, porque o novo ensino médio não é atrativo, o novo ensino médio é ruim. Então a ideia agora é voltar a valorizar aquelas matérias ditas tradicionais, pelo menos 80% dessa carga horária e 20% para outras atividades. Então o que foi feito, de fato, não atende aos estudantes, que é um público que não é ouvido. Eles são os últimos, na verdade, aí, deveriam ser os da ponta, né, que deveriam ser ouvidos, dialogar com eles para saber qual que é a melhor forma de trabalhar com eles e com os professores também. No entanto, não são ouvidos. As decisões vêm, como eu disse, né, de cima para baixo, e infelizmente essas situações continuam acontecendo em nosso país. Mas a nota está dizendo exatamente isso, né? A perspectiva de falta de professores para atender as necessidades educacionais do país levou então a Comissão de Educação e Cultura do Senado a fazer uma audiência pública para debater maneiras de tornar os cursos de licenciatura mais atraentes. Há a previsão de que o Brasil tem um déficit de 235 mil professores na educação básica até 2040. Professores são o coração da educação, né? Mas muitos estão abandonando essa profissão e há menos jovens dispostos a entrar nela. Garantir profissionais bem formados e remunerados é a única forma, né, de reverter essa tendência de escassez. A comissão ela debateu na quarta-feira, no último dia 20, alterações na lei que trata do ensino superior, com a participação de representantes de professores, estudantes, pesquisadores e gestores da área educacional. A pesquisa do SEMESP, que representa mantenedores do ensino superior no Brasil, aponta que o envelhecimento dos professores e também o desinteresse dos estudantes pelo magistério devem provocar em breve uma escassez de profissionais. E para reverter esse cenário, a presidenta do Conselho de Educação do Paraná, que é a Fátima Paduan, ela sugeriu na audiência pública que todos os cursos superiores permitam o ingresso de alunos em bacharelado e em licenciatura, para que depois eles escolham o que for melhor para a sua formação. Segundo resolução do MEC, atualmente apenas a educação física tem a possibilidade de ingresso único. Entendemos que a permissão deve ser estendida aos demais cursos que, por suas especificidades, possibilitem essa oferta, tendo em vista que habilitar para mais uma área é uma opção mais atrativa para os futuros professores e pode ajudar a ocupar as vagas desses cursos, afirma Fátima, pessoal.
Alterações na lei devem contemplar a formação dos professores com valorização salarial e flexibilidade, disse na audiência o presidente da Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, o Odilon de Moraes, e ele ressaltou que é urgente tornar a profissão mais atrativa. E continua aqui dizendo o seguinte, pessoal, não é só no Brasil que a eventual falta de professores preocupa, né? O painel realizado pela Organização das Nações Unidas no dia 15 de setembro concluiu que os governos de todo o mundo devem agir para enfrentar a crise educacional global, elevando o papel e o futuro da profissão de professor. A Unesco ela estima que o mundo precisa de mais de 69 milhões de novos professores até 2023. O painel de alto nível da ONU sobre a profissão docente avançou para finalizar um conjunto de mais de 50 recomendações a serem apresentadas ao secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, no Dia Mundial do Professor, que é dia 5 de outubro. Entre as recomendações estão a garantia de que os professores e suas organizações possam envolver-se no diálogo com os governos sobre todas as questões que afetam sua profissão. O painel da Educação Internacional apelou aos governos para que estabeleçam comissões com sindicatos de professores e outras categorias para resolver a escassez de profissionais com formação adequada. Outra recomendação é acabar com as restrições salariais e essa austeridade do setor público, medidas que reduziram muitos gastos com a educação em todo o mundo. A educação internacional se propõe a ser a voz dos trabalhadores na educação em todo o mundo. São 383 organizações reunidas, representando mais de 32 milhões de professores e pessoal de apoio à educação em 178 países e territórios. Olha, pessoal, considerando a taxa anual de 20,3 pessoas com idade entre 3 e 17 anos, para cada docente na educação básica em 2040 serão necessários 1,97 milhão de professores. Mantendo-se as taxas de crescimento de 2021, estima-se que o número de professores diminuirá 20,7% até 2040, caindo para 1,74 milhão. Logo, o déficit será de 235 mil trabalhadores. Outro ponto de pesquisa indica o envelhecimento da categoria docente nos últimos anos, com destaque para o número crescente de profissionais prestes a se aposentar. O número de professores jovens em início de carreira com até 24 anos também caiu 42,4% em 2009 a 2021, passando de 116 mil para 67 mil profissionais. O número de professores com 50 anos ou mais subiu 109% no mesmo período. E a pesquisa, pessoal, ela revela que os docentes também deixam de lecionar por falta de infraestrutura adequada nas escolas. Em 2021, o Brasil tinha 3,8% das escolas públicas sem banheiro, 5,8% sem água potável, 2,5% sem energia elétrica e 5,5% sem esgotamento sanitário. Outro aspecto relevante da pesquisa é a saúde do professor. A categoria é uma das que mais sofre com esgotamento físico e mental, apontada como a principal causa de afastamento do trabalho. Em 2021, menos da metade desses profissionais, ou seja, 47%, avaliou sua saúde mental com baixa ou excelente. 34% reclamaram de estresse prolongado e 72% disseram não ter acesso a apoio para cuidar da saúde mental. É o que acontece aqui em Minas Gerais, por exemplo, pessoal, quando estão muito preocupados em adequar as escolas com infraestrutura, que é importante, mas não é tão importante quanto a valorização do profissional da educação. Estamos encerrando mais um vídeo aqui no canal de Educação, que hoje tratou sobre o processo seletivo simplificado no Congresso Nacional, o projeto de lei 875 de 2023, que tramita na Assembleia Legislativa, e uma nota importante sobre a falta de professores no nosso país. O déficit, pessoal, repito, chega a 235 mil professores na educação básica até 2024. E aí, eu termino o vídeo perguntando para você, você que é professor, se sente valorizado na sua profissão? Você se sente bem física, mentalmente, para exercer essa atividade tão importante? E responde para mim, por que está faltando professor aí na educação no nosso país? Aguardo as suas mensagens e vamos comentá-las aqui no nosso canal, o canal de Educação no estado de Minas Gerais. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz
e que Deus te abençoe.